Boa tarde, caros amigos. Estamos prestes a comemorar o Dia Internacional dos Museus e o Museu da Farmácia não podia deixar de comemorar esta data novamente com pessoas especiais, mas também com momentos muito especiais na vida dos museus. Esta vai ser uma tertúlia dedicada às doações. Como todos nós sabemos, os museus vivem muito do que é a incorporação das peças, porque não são só peças, é a incorporação de histórias. São incorporações do lado mais emotivo que pode existir, que é o legado humano, que transmite o nosso conhecimento e as nossas vivências ao longo da nossa vida. Este museu tem uma vida de 7.000 anos. São 7.000 anos de histórias, com peças que nós contamos convosco. E aqui vamos ter 3 depoimentos, 3 emoções, 3 amigos que acabaram por nos oferecer um pouco do seu coração, um pouco da sua ação e, sobretudo, da sua cidadania. Sim, porque os museus, através das doações, fazem parte exatamente do que é a cidadania de um país e de uma instituição. Portanto, tenho o prazer de ter hoje comigo o José Brandão, que amavelmente ofereceu a este museu peças espetaculares do mais puro lado humano. São cartas manuscritas do pai do Viana da Mota, que nos vai esclarecer, que esclareceu o seu filho como seria a sua farmácia. Do outro lado tenho a Paula Rato, farmacêutica, do Laboratório de Estudos Farmacêuticos, um laboratório que está ligado à Associação Nacional das Farmácias, um laboratório extremamente importante no que é a farmácia e a regulamentação e também a garantia pela qual muitos dos vossos medicamentos são seguros, e que, amavelmente, o laboratório, entre todos, acharam que também o museu devia ficar com o seu legado. E, por último, um amigo de longa data, João Silveira, do grupo das farmácias Silveira, um pai que esteve na fundação e que está na fundação da Associação Nacional das Farmácias, mas que conseguiu criar que os seus filhos estivessem também ligados a essa fundação, à fundação das farmácias e à fundação deste museu. O João Silveira continuou esse amor e essa paixão pelo museu que nós ainda hoje temos e que, graças às farmácias, ainda é possível ter as portas abertas e criar cidadãos e conhecimento. A todos quero muito agradecer a vossa presença nesta tertúlia, e aquilo que eu ia vos pedir era, tão simplesmente, começando aqui pelo José Brandão, que é o rapaz mais novo aqui do grupo, que é, nota-se, que é a origem destas cartas. Sim, pronto. Portanto, e, sobretudo, porque é que o João Neto, que também aparece por aqui de vez em quando, levou a convencer uma família e o meu amigo a doar umas peças tão importantes, tão pessoais, ligados a vós. Isto é a situação, põe-se assim, não é? A dada altura, o meu avô, que é o pianista Viana da Mota, deixou um enorme legado de cartas com personalidades de todo o mundo. Mas a minha mãe, que organizou essas cartas, portanto, a filha de Viana da Mota, e que ficaram, hoje estão todas na Biblioteca Nacional, todas as que se puderam compilar, porque, como se sabe, nas cartas, uma das coisas que acontece é que, neste caso, é dominante, são as cartas recebidas, porque as cartas foram enviadas, ficaram com as pessoas ou com as personalidades, embora haja alguns casos em que ficamos com os dois lados. Aconteceu que, tratando-se de cartas muito próximas da família, a minha mãe pôs de lado 2 ou 3 caixas que diziam respeito ao pai de Viana da Mota e também a alguma correspondência com a primeira mulher de Viana da Mota, que não é a minha avó, que foi uma senhora que faleceu prematuramente. E essas cartas ficaram, quer dizer, portanto, há 70 anos que o meu avô morreu, e essas cartas ficaram de lado, e até que se decidiu, a dada altura,
começar a ler. O que é que acontecia de especial sobre essas cartas? Em primeiro lugar, e por isso estamos aqui ligados, o pai de Viana da Mota era um farmacêutico. Era um farmacêutico que tinha inclinações musicais e que aparentemente tinha alguns conhecimentos e que viu em Viana da Mota cedo um menino prodígio, não é? De tal maneira que aos 6 anos entrava para o conservatório, aos 13 tinha o curso completo e ao apresentá-lo, quer dizer, ao rei Dom Fernando, ele achou que teria que se especializar mais do que o país oferecia e apoiou uma estadia na Alemanha que se veio a transformar em 32 anos consecutivos da vida dele, mas que, ao princípio, o menino tinha 14 anos. O menino ficou na Alemanha, o pai regressou e, tratando-se, nesta altura, estamos no ano 1882, as primeiras cartas em 1882, não havia outra maneira de se comunicarem que não fosse através das cartas. E o que acontece é que nessas diversas correspondências, que são múltiplas, são mais de 100 cartas, que estão a ser investigadas aqui pela doutora Ana Paz, que tem feito um trabalho muito interessante, que é a leitura e a transcrição das cartas, juntamente com a Maria João, que também deveria estar por aqui, ou deve estar a chegar. O que é que acontece? Nessas, tratando-se de um farmacêutico, por algumas vezes, ele descreve a mudança das suas instalações e descreve e ilustra, enfim, com alguma graça em desenho, qual é a sequência das plantas e da visualização das farmácias. E, portanto, aí descreve os produtos, descreve comportamentos, o sucesso ou o insucesso de algumas receitas que ele próprio fazia, mas estas cartas, que são só um pouco de todas as cartas que ele escreveu, mesmo assim falando de questões farmacêuticas, foram as que foram oferecidas e que, uma vez eu tendo mencionado este aspecto, aqui o nosso doutor João Neto, diretor deste distinto museu, achou que estas peças poderiam ser de grande interesse também para o museu, visto não haver muitos testemunhos dessa época do que era a descrição, esta descrição que não tinha fins científicos, mas simplesmente fins de comunicação para com o filho, para dizer das virtudes, mas ele aproveitava também para fazer uma descrição bastante pormenorizada. Daí nasceu a ideia de fazer a doação ao museu, tirando, portanto, deste espólio, embora conservando as cópias dessas cartas no espólio, para que se futuramente se fizer uma coisa mais vasta, se oferecer aqui os originais a este museu. E assim, nós também, como família, isso depois poderemos falar depois, a família, isto é uma oferta da família, embora eu tivesse ficado como fiel depositário, mas foi consultada enfim, a família mais próxima sobrevivente, está ao nível neto, não é? É o mais próximo que existe, e, portanto, esta é a razão, penso que expliquei, da existência dessas cartas. Muito bem. Se quiserem perguntar alguma coisa. Eu agora ia passar à Paula. Sim, senhor. Paula, enquanto cientista, a fazer ciência todos os dias, e num museu que tem peças com mais de 7.000 anos, o que é que levou a que o LEF tivesse consciência de que aquela peça podia ficar aqui como um legado, não só do LEF, mas também da história da ciência? Olá, boa tarde a todos os presentes e a quem está aí em casa. Obrigada pelo convite. Efetivamente, o LEF é um laboratório de estudos farmacêuticos que existe desde 1992 e, ao longo dos tempos, não é, foi adquirindo diversos equipamentos com o fim de ajudar a auxiliar aqui
tudo o que é análise dos medicamentos e garantir que, efetivamente, todos os medicamentos que são colocados no mercado têm realmente qualidade, segurança e eficácia e que são os adequados e teremos confiança nos mesmos. Para isso precisamos de ter também segurança e confiança nos equipamentos que utilizamos e recorremos a muitos instrumentos analíticos, dos quais um deles aqui o refratómetro, que foi a peça que nós doámos para o museu, que é utilizado muito na análise da matéria-prima, ou seja, aquilo que vai dar depois origem, não é? Quando diversas matérias-primas se juntam ao medicamento final que nós conhecemos. E temos de garantir logo a qualidade na origem, e este é um dos equipamentos que utilizamos, e consideramos que como os equipamentos vão ter de evoluir, não é? E há necessidade de comprar equipamentos cada vez mais precisos e exatos, consideramos que esta peça teria um destino melhor, não era? Que não ser simplesmente descartado e colocá-lo aqui no museu, para também ser uma fonte de contribuição de que por detrás de um medicamento existe todo um conjunto, quer de cientistas, quer de outros materiais, incluindo instrumentos analíticos necessários para dar suporte a esta análise. E também para dizer que é com enorme orgulho que o Museu da Farmácia acaba por ter uma peça de ciência exatamente do nosso grupo. É a primeira vez que o LEV teve esta amabilidade, que muito agradecemos, essa vossa disposição de fazer aqui o legado também da vossa história nesta casa que também é vossa. Muito obrigado. Eu vou passar ao João Silveira. João, temos aqui duas importantes peças que foram doadas pelo vosso grupo, pela Farmácia Silveira. A primeira vacina que foi administrada nas farmácias portuguesas, portanto algo que tem menos de um ano, e sobretudo outras peças que foram ligadas a Sua Majestade o Rei Dom Manuel II. Eu ia perguntar primeiro, como é que foi crescer numa família em que o museu fez parte também do vosso crescimento? Muito obrigado, João, pela pergunta. São duas perguntas em um. Muito boa tarde a todos. Também cumprimento aqui o Zé e a Paula, aqui, elementos do painel. Quando o João me convidou a semana passada para estar aqui hoje, eu fiquei aflito, porque efetivamente nunca falei num museu, nem sobre museus, e o que é que eu hei de dizer, enfim, a maneira que tenho que me socorrer aqui numa cábula que fiz durante esta semana, fui pondo aqui algumas ideias para não perder o meu raciocínio, e queria começar por dizer, em primeiro lugar, que sou farmacêutico e sou muito orgulhoso em ser farmacêutico, e portanto a minha família é uma família de farmacêuticos, como o João, como sabes, e portanto crescer numa família de farmacêuticos é herdar um legado e é tentar transmiti-lo também para as próximas gerações. Esse é o meu objetivo, e sou também um acérrimo defensor aqui do Museu de Farmácia. Tenho uma costela monárquica, não tenho todas como o João, e portanto o museu ao longo dos anos tem-me dito muito, aliás tenho feito algumas atividades, inclusive com as farmácias, que já vou relatar mais à frente. Eu acho que se não há memória não há futuro, e isto aplica-se também à nossa profissão. E portanto cada doação que se faz, eu acho que é um ato de confiança nos museus, para eles preservarem e partilharem o conhecimento, e portanto acho que as doações são fundamentais, e foi com muito gosto e até muita honra que nós fizemos aqui, vá lá, duas doações ao museu. Em primeiro lugar, doámos a primeira vacina Covid administrada em farmácia comunitária em Portugal, que foi este ano, portanto foi no final do ano passado, quando se deu as vacinas Covid nas farmácias. Foi um momento importante, foi escolhida a nossa farmácia, a Farmácia Silveira de São Domingos de Herrera, teve presente o Ministro da Saúde, o Diretor-Geral do SNS, a Presidente da Associação, o nosso bastonário, portanto foi um momento importante, e eu acho que a farmácia, até pela saturação dos centros de saúde, dos hospitais e também dos privados, ainda ontem tentei marcar uma consulta para um cardiologista e só daqui a 3 meses na CUF, e penso que nos Lusíadas e no Lusé igual, eu acho que a farmácia tem aqui um papel e um espaço muito importante de afirmação. E o facto de termos dado vacinas de Covid, tal como fazer também renovações terapêuticas, a dispensa em proximidade, os doentes não têm que ir aos hospitais centrais, eu acho que há aqui um grande espaço para percorrer nos próximos tempos na farmácia da oficina e na sua afirmação, e portanto foi com muito gosto também doámos esta vacina aqui ao museu. A segunda doação que fizemos não foi tanto uma doação,
foi o João que nos falou numas receitas do rei Dom Manuel II. Rei Dom Manuel II, como sabem, foi o último rei de Portugal, reinou segundo filho de Dom Carlos, reinou entre 1908 e 1910, era o patriota e, portanto, enfim, o museu e a nossa costela monárquica fez com que acedêssemos e acho que estamos sempre disponíveis, naturalmente, para ajudar o museu. E eu acho que as doações, o João já falou um bocadinho sobre isso, são talvez o maior alicerce dos museus. Aliás, os grandes museus mundiais são filantropos, são magnatas, são arqueólogos, etc., que vão colecionando e a determinada altura resolvem eles próprios fazer um museu, que normalmente tem o nome deles, e doam, e grande parte dos museus é feito com doações, e portanto eu acho que são vitais para documentar a evolução, no nosso caso, das práticas farmacêuticas e inovação ao longo dos anos. Temos aqui um museu com 5.000 anos de história, portanto, onde se falou das doenças, onde vimos as terapêuticas. E, por último, incentivo toda a gente, se o puder fazer, que doe aos vários museus ou que doe ao nosso, porque, de facto, os museus têm a função de educar, de inspirar, de preservar, e eu acho que são a nossa herança cultural e científica. E para já fico-me por aqui. Sim, senhora. Muito obrigado pelas palavras. José, o José tem passado boa parte da sua vida ligado aos museus. Sente-se que os nossos museus têm tido esta capacidade de transmitir esse conhecimento para as novas gerações ou continuamos a ser uns museus um bocadinho cristalizados numa determinada elite? O José tem tido uma vida longa nesta... E, sobretudo, então, está numa área que é importantíssima, que é a comunicação, a interpretação e a tração. Eu tenho que dizer que, durante a minha vida, que já começa a ter alguns anos, há uma evolução considerável, de facto, do papel dos museus. Os próprios museus, além de terem conquistado riqueza e tendo-se transformado a cidade de estar hoje com muitos mais museus do que tinha, eu posso dizer que, enfim, há 50, 60 anos, eu conhecia todos os museus que haviam em Lisboa, todos. Eram pouquíssimos e eram muito pouco visitados e a não ser alguns aspectos que eram considerados mais especulativos, não eram estimulados pelos próprios centros de educação. E com o tempo, os museus têm, de facto, integrado na comunidade. Cada vez mais nós assistimos, sobretudo através do processo escolar, não é? Na visita dos museus. E hoje em dia também, e eu acrescento isso, até porque quando deixei de ser, mas quando dirigia dentro do doutoramento em design, na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, o meu tema era a conservação ou a preservação do conhecimento através do tempo. Isto era uma visão até alargada do museu, como eu costumava dizer, que inclui o jardim zoológico e que inclui todas as outras formas de conservação e de possibilidade de explicar o conhecimento de uma maneira realista e de uma maneira vivida às pessoas. Eu acho que a evolução tem sido muitíssimo boa. Acontece que, inclusivamente na minha área, eu comecei porque um guia do museu, que é uma memória que as pessoas que podem levar para casa para, enfim, recapitularem aquilo que viram, os livros que se publicavam, e fiz até uma pequena informação sobre isso, eram umas coisas pobres, em geral a preto e branco, com uma ou duas gravuras, reproduziam só muito restritamente, quer dizer, áreas do que havia no museu. Isto aconteceu que nos anos 80 uma transformação de facto técnica que permitiu que os livros passassem a ser a cores, volumes importantes, que cobriam praticamente a totalidade, que analisavam as peças e que permitiam às pessoas conservarem ou terem junto de si, de facto, memórias extremamente vivas. Isso aconteceu, aliás, com todos os meios, não é? A música é um outro dos casos em que a música passou a poder estar também ao alcance das pessoas através da gravação. Mas estes anos 80, 90, de que eu tive a sorte,
se quiserem, de ter participado. Os catálogos passaram, as memórias, portanto, chamemos estes catálogos, as memórias dos museus deixaram de ser uns folhetos pobres, uns livrinhos fracos, para passarem a ser uns documentos importantes. Eu acho que o papel tem sido a criação de serviços educativos e da interação entre aquilo que se ensina e aquilo que se pode ir ver, tem sido, de facto, muitíssimo importante, e este é um dos museus que não há dia que não se venha aqui, que não se esteja com vários, digamos, grupos a seguirem atentamente o que se passa aqui assim neste museu. Não sei se era isto. É, exatamente. E eu ia perguntar agora ao João o seguinte: o Grupo Silveira tem tido aqui algo muito importante, que o museu não fica só na vossa família, vocês conseguiram passar esse legado para os vossos utentes. E é dos poucos grupos que praticamente todos os anos organiza uma visita com os seus utentes a este museu. Qual é a vossa ideia? É apenas carinho? É algo também que vocês gostam de transmitir, que a vossa história continua? Porquê é que vocês têm feito essa ligação tão importante que é utentes, farmácia e próprio museu? Bom, João, muito obrigado, é uma pergunta interessante. Nós temos farmácias situadas em Cascais e Sintra e há 10 anos, salvo erro, enfim, eu vim cá visitar o museu, até foi a tua mulher que me acompanhou e, de facto, fica-se deslumbrado quando se vem a este museu. Toda a gente, qualquer pessoa, dos mais novos aos mais velhos, que entram neste museu, isto, de facto, é um cartão de visita para o nosso setor, para a nossa profissão farmacêutica. E, portanto, pensámos, por que não levar os nossos utentes, doentes, ao Museu da Farmácia. E o que é que fizemos? Pegámos os nossos utentes mais velhos, portanto, tipicamente reformados, que têm mais tempo também para estas coisas, pessoas com mais de 65 anos, e dissemos, olha, querem ir ao Museu de Farmácia? E imediatamente tivemos uma fila. Então o que é que fizemos? Alugámos uma carrinha de 20 lugares, não podia ser maior, porque senão não entrava aqui, não chegava aqui a Santa Catarina, como vocês sabem, aqui a estrada é estreita, 20 lugares, 25 lugares, combinávamos com 20, 25 pessoas para encher a carrinha à porta da farmácia às 10 da manhã, trazíamos até ao museu, fazíamos aqui, alguém da equipa do museu recebia-os e estavam aqui durante uma hora e meia a visitar o museu. No final oferecíamos um lanche, portanto, se fosse as farmácias de Sintra, um travesseiro e um refresco, um small ou uma água, se fosse de Cascais, um pastel de nata, outra coisa qualquer, e à 1h eles estavam à porta da farmácia novamente e iam almoçar a casa. Bem, adoraram. Ainda a semana passada tive com um cliente nosso, já 75 ou 80 anos, que referi isso. Bem, foi tão giro irmos ao museu, uma coisa completamente diferente, nunca ninguém me tinha convidado para ir ao museu e vocês convidaram e eu levo isso para a minha vida, continuo a vir aqui à farmácia todas as semanas, porque estas pessoas vão à farmácia todas as semanas e nós trouxemos fartámos de encher carrinhas, mas a verdade é que já não fazemos isso há alguns anos, há 2 ou 3 anos, que já não fazemos e quando vim aqui falei com a minha equipe e temos que voltar a essa prática, porque de facto as pessoas adoram, é uma oportunidade e vir aqui mostrar a nossa história, mostrar o nosso legado. É estatuto, transmitimos tudo o que é um farmacêutico e as pessoas ficam fascinadas, e de facto temos que voltar a fazer isso. E ainda bem que fizeste essa pergunta. Não, porque nós sentimos exatamente esse lado, como o Zé estava a falar, das memórias, as pessoas que acabam por passar por cá, para além da surpresa de ver um museu internacional que nós temos, com todas as peças originais, mas é exatamente depois aquelas memórias que se avivam, que ilustram. Quando entram numa destas farmácias, elas próprias entram numa cápsula do tempo e que geralmente é sempre pelo lado positivo, porque não podemos esquecer que enquanto nós vamos à farmácia ainda temos solução. A farmácia é uma solução e faz parte da solução quando nós estamos exatamente à procura do nosso bem-estar. Paula, tu és cientista, o LEV tem feito alguns eventos de cientistas que trazem cá, muito obrigado, neste caso aqui é um grupo mais específico. Vocês têm tido bom feedback exatamente destes eventos que vocês fazem e aqui no museu, para além da componente científica, vocês têm tido o bom feedback das pessoas estarem dentro, visitarem o museu, sendo eles, como tu,
uma cientista que está no presente para ganhar o futuro. Mas vocês têm tido esse bom feedback ou não? Sim, sim. É claramente quando visitamos e os nossos parceiros, clientes e amigos que vêm connosco visitar aqui o museu, efetivamente, olhamos para o passado, não é? Porque vários anos daqui, vários séculos que estão aqui representados e fazem-nos compreender melhor também o presente e planear o futuro, não é? Porque conseguimos aqui entender de onde partimos e para onde queremos chegar enquanto cientistas, não é? É tudo uma evolução e temos de aprender com o passado, não é? E daí podermos planear como é que queremos atingir o futuro, e por isso é muito importante as visitas aqui, efetivamente, ao museu, porque nos dão toda essa visão histórica, digamos assim, todo esse percurso ao longo dos anos, e fazem-nos realmente conseguir perceber que o pedacinho que cada um de nós deixa aqui na ciência, não é? Irá refletir-se em algo melhor no futuro, e os nossos antepassados cientistas também já o fizeram e deixaram o seu legado para nós aprendermos com ele. Meu amigo, outra questão muito importante. Qual foi a primeira reação quando nós entramos pelo seu gabinete adentro e dissemos: tenho que fazer qualquer coisa para um museu de farmácia? Que não era muito habitual, uma vez que o Zé era assediado pelo suprassumo dos museus, que era o Museu Gulbenkian, que era um museu de arte, com todo aquele esplendor da... Qual foi a sua primeira sensação de que, para além da caixa do comprimido, Bem, porque o Zé teve que mergulhar numa altura em que nem existia museu, era apenas peças soltas. Nem existia museu, exatamente. Quando nos conhecemos, nem existia museu. E de facto, mas o que se passa é que, para já, a atitude, a minha atitude formativa e até a minha opção por esta área da atividade profissional, visto que eu tinha pensado originalmente que ia ser um artista plástico, e que achei que o artista plástico era uma pessoa, quer dizer, digamos, no contexto em que se vivia, um pouco para a ociosidade e para o poder, enquanto que esta atividade era para ser uma atividade interativa, presente na sociedade e intervencional. Portanto, para já, não havia quaisquer, digamos, escalonamento da qualidade das pessoas. Quer dizer, não havia distinções em que há ciências maiores ou ciências menores, nem artes maiores, nem artes menores, e a farmácia, quer dizer, era super interessante, porque exatamente o Museu da Farmácia, ou a própria farmácia, é a nossa vivência cotidiana, enfim, tanto quanto possível, convém-se evitar. Há uma célebre frase que diz sempre: mais vale aqui do que na farmácia, não é? Quer dizer, gastar, mais vale comer um bife do que gastar na farmácia, não é? Mas toda a gente sabe que este subentendido de se ter comparado com a farmácia, é que a farmácia é uma presença na nossa vida desde sempre. E, portanto, ao aparecerem pessoas que exatamente de lados menos divulgados, que não faziam parte do império, daquilo que eram as artes privilegiadas, as grandes pinturas, as grandes esculturas, era exatamente aquilo que a mim me interessava e que a mim tanto gosto me deu na vida, que foi ser interventivo na medida do possível, que é a minha profissão. Portanto, o vosso aparecimento, aliás, o impacto, a nossa boa relação estabeleceu-se desde essa altura, vai para 30 anos, não é? Para cima de 30 anos, não é? E transformou-se num pequeno livro, depois na altura de uns vestígios, digamos assim, de uma botica, não é? Em São Vicente de Fora. Foi sempre muito bom, e também estive aqui presente no lançamento, nos primeiros cartazes e na primeira divulgação. Tudo quanto forem, e era por isso que eu dizia, enfim, sem estar outra vez a louvar a minha intervenção, que o objetivo não era consagrar a ideia do museu convencional, que guarda aqueles
aquilo que foi considerado a partir do século, sobretudo, finais do século XVIII, XIX, não é? Como os grandes paradigmas da cultura, mas sim as vivências das pessoas estarem ao alcance e da compreensão das pessoas. E isso é um fenómeno que, aliás, depois foi transversal, aliás, depois, em todo o mundo, não é? Não foi só aqui. Portanto, foi uma visita extremamente interessante e um desafio. Mas o facto do pai do Viana da Mota, do avô, ser farmacêutico, isso fez parte dessa aceitação, dessa capacidade de mergulhar no nosso mundo? Pronto, isso aí tem uma dualidade. É que o farmacêutico tinha essa função, mas este farmacêutico, e sobretudo então recentemente, tem aparecido, ele teve um papel determinante na formação do pianista e, enfim, se quiserem, com toda a subjetividade que eu pode conter o meu comentário, na genialidade quer dizer, do Viana da Mota. Porque, afinal, este homem que, além de farmacêutico, além de se preocupar com as misturas e com os laboratórios e a preparação dos medicamentos que ele refere, visto que é uma época ainda em que se preparam muitos medicamentos, não é? Além disso, era um homem muito interessado com música. Revela agora na correspondência que dominava até as línguas estrangeiras, o francês, pelo menos, e o inglês, e até chegou a escrever em alemão, em que ele próprio diz, isto deve ser uma vergonha, mas enfim, tu has de me corrigir, mas um homem que tinha uma abrangência cultural e que descreve ao filho, visto que eles não havia meios, não havia, enfim, não havia os meios práticos, senão os jornais, ele vai descrevendo o cotidiano nas suas múltiplas facetas. A aproximação sempre foi, a primeira farmácia, note-se que este bisavô, este farmacêutico, era um farmacêutico de Estado, portanto não tinha uma farmácia, era um funcionário de Estado em São Tomé, integrado nas missões de saúde e não, quer dizer, na área, se quiserem, da venda ou do contacto com o público, no sentido que estamos a falar da farmácia. Estamos a falar de um farmacêutico de Estado, mas que, chegando de regresso a Portugal, aliás, cedo, no princípio de 1870, 71, ele está em Portugal, abre uma farmácia, ainda lá está o edifício um pouco estragado, em Polares, não é? E é aí que, aliás, este farmacêutico depois tem que se mudar para Lisboa para acompanhar o filho aos 6 anos, já antes disso, não é? Revelava de tal maneira dotes, tinha que ser para aprender piano, como disse, tinha que ir para o conservatório, não é? E mudaram-se para Lisboa, e ele depois descreve as diversas farmácias. Eu acho que essa aproximação, o farmacêutico sempre apareceu como uma figura tutelar, que se quiser nesse aspecto, que não se limitava ao território só da farmácia, mas que era um ser culto e interessado em muitos outros aspectos. Não é? E, portanto, eu desde o princípio, aliás, quase que lhe disse, eu tenho um bisavô que era farmacêutico, o que nos fazia, digamos, primos afastados, para começar. João, os teus avós eram farmacêuticos? A tua avó? O meu bisavô era farmacêutico e a minha avó era ajudante técnica. Exatamente. O teu pai farmacêutico, a tua mãe farmacêutica, tu és já uma terceira geração. Eu sou uma quarta geração. Embora na prática, em termos, enfim, de empresa, eu me considero uma segunda geração, porque considero como são os meus pais. A verdade é que nós já somos quarta geração. O meu bisavô, que se chamava Matias da Silveira, em 1911, portanto, com a implementação da República, comprou a primeira farmácia, foi para Beja, e comprou a farmácia Silveira, que ainda se chama farmácia Silveira, no centro de Beja. E essa foi a nossa primeira farmácia. Entretanto, teve 4 filhos, todos eles enverdaram pela área da farmácia, e o meu avô João, há 80 anos, veio para o Estoril, comprou a farmácia suíça, com a minha avó, e foi aí que foram andando. Entretanto, o meu avô morreu quando o meu pai tinha 22 anos, estava o meu pai no último ano do curso, e o meu pai teve que assumir, desde muito cedo, a direção técnica da farmácia, e foi a primeira farmácia da nossa organização, e fomos andando.
Sentes uma grande diferença entre a tua geração e a geração do teu pai? Não estão assim muito longe, mas o que é para ti a maior grande diferença entre alguém que tirou o curso nos anos 60 e alguém que tirou o curso mais recentemente? João, eu tenho aqui uma coisa que é engraçada, que é, eu estou distante do meu pai 23 anos, e 23 anos não é muito. Hoje as pessoas têm filhos aos 40, portanto, o meu pai foi avô aos 51, com a minha idade. E, portanto, não estou tão longe do meu pai quanto isso. E a sensação que eu tenho é que a base da farmácia, discutimos muitas vezes isto, é um bocadinho igual àquela que se praticava há 30 anos atrás. Ou seja, a pessoa tem um problema, vai à farmácia, quer medir a tensão arterial, quer aviar uma receita, quer estar com dor de garganta, precisa de um conselho, quer desabafar, e nós temos que resolver o problema da pessoa e aviamos a receita, dispensamos os medicamentos, aconselhamos, ouvimos a pessoa, medimos a tensão, medimos a glicemia. Portanto, a base do conceito da farmácia é igual. Qual é a grande novidade? Neste momento temos tudo informatizado. Eu penso que foi em 86 ou 87 que foi o primeiro computador, que era o Vitor, até foi para a farmácia suíça no Estoril, que penso que nós também doámos aqui ao museu. Foi a farmácia central e a farmácia suíça que isso, de Vila Franca. Portanto, acho que foi em 86. Portanto, foi o primeiro computador que veio mudar, não é? Porque hoje, enfim, o sistema informático tem tudo, tens interações, tens comparticipações. Hoje é impossível trabalhar sem o sistema informático. E eu penso que a grande evolução, diria eu, foi essa. Mas de resto continuamos, enfim, a atender como atendíamos há 30 anos atrás. Enfim. E essa proximidade com a família, porque não deixa de ser uma proximidade com a família dos nossos utentes, não deixou nunca de existir. Sentes essa situação de, olha, vim cá por causa da sua avó, do seu pai, essa ligação ainda se mantém muito? Nós somos do Estoril e eu trabalho no Estoril, vivo no Estoril, cresci no Estoril, e nós temos uma coisa que é, nós somos uma empresa de saúde, de retalho, e temos o nosso nome na porta. Está lá a Farmácia Silveira. E, portanto, confunde-se um bocadinho a história das nossas farmácias com a história da família. Está sempre presente. Eu digo que estou sempre a trabalhar 24 horas, porque eu vou ao ginásio e estão lá pessoas que me pedem um Ozempic, hoje em dia, que é um produto, como sabes, super rateado para obter, ou pedem um medicamento para a atenção, ou pedem que horas é que a farmácia está aberta. Portanto, eu como sempre cresci naquela zona, e tenho o meu nome na porta, e ter o nome da porta pesa, seja escritório, seja Vieira de Almeida nos advogados, seja Amorim na cortiça, seja Silveira nas farmácias, o que seja, pesa. E há um legado, e há uma história, e há uma força. E de facto, esta proximidade é muito importante. As pessoas sentem a proximidade da família, que eu acho que faz a diferença. Sim, senhora. Paula, a ciência tem desenvolvido muito e a tecnologia tem desenvolvido bastante, o que ainda há relativamente pouco tempo disseram que os novos microscópios vão aparecer e vamos ver um novo mundo totalmente invisível. Tu tens sentido muito essa evolução, da mesma maneira que nós temos uma evolução tão rápida em termos de telemóveis, vocês que fazem ciência, que têm objetos de ciência, vocês sentem essa evolução rápida da tecnologia dedicada a esta parte da ciência? Efetivamente, a ciência e os mecanismos de apoio, digamos assim, ou os instrumentos de apoio aqui à ciência, realmente temos uma perspectiva que evolui muito rápido. No entanto, quem está de dentro a trabalhar no dia-a-dia nesta área, se calhar não evolui assim tão rápido, ou seja, evolui, digamos, de geração em geração. Por exemplo, digamos que acabamos por ter muito impacto, talvez de 20 em 20 anos, percebemos esta questão de ter aqui, efetivamente, microscópios muito mais precisos, com uma capacidade de detecção ainda muito mais do micron, não é? Cada vez menor, ou outro tipo de equipamentos com mais precisão. É efetivamente uma área também muito regulamentada e com muitas exigências, o que depois, por vezes, também traz-nos mais confiança naquilo que nós obtemos e nos resultados que são obtidos. No entanto, por vezes também traz aqui alguns desafios adicionais, não é? Que é cumprir tudo o que são os requisitos legais e regulamentares, às vezes traz algumas barreiras para que a ciência possa evoluir mais rápido. Não obstante, por exemplo, agora com a inteligência artificial, não é? Que no nosso dia-a-dia todos nós já ouvimos falar e provavelmente já consultámos o ChatGPT ou outras aplicações semelhantes. Na ciência, nós ainda não vimos esta aplicabilidade tão rápida e tão imediata como vimos fora, não é? Porque é preciso adaptar todos os instrumentos, é preciso adaptar todo um panorama legal e regulamentar para que possa ser aceite, por exemplo, a utilização mais alargada deste tipo de
deste tipo de metodologias ou de opções que temos. Não, existe bastante evolução, mas se calhar nós que estamos por dentro não sentimos tão rápido assim as implementações. Agora gostava só de saber uma coisa, Paula. Muitos dos portugueses não têm essa perspectiva da importância do LEV, exatamente para a nossa segurança quando nós tomamos um medicamento. Mas pode explicar mais ou menos como é que é o processo de quando chega um medicamento ou algo que é importante que vocês deem essa garantia? Como é que se processa esse sistema de avaliação? Sim, então, o LEF participa em todo o ciclo de vida do medicamento, digamos assim, desde a produção até depois à colocação no mercado e à monitorização do medicamento também, enquanto já está a ser comercializado no mercado, sendo que o seu principal foco é efetivamente garantir a qualidade do medicamento, ou seja, garantir que os medicamentos que são produzidos, não é, realmente têm aquilo que dizem que têm, nas quantidades que têm, e que não vão ter, para além dos compostos que são as substâncias ativas, digamos, por exemplo, que até o paracetamol ou o ibuprofeno, não tem outras substâncias que possam vir a ser prejudiciais para o paciente, ou seja, para quem está a tomar. E é essa a garantia e é esse o trabalho que nós fazemos diariamente no LEV. É garantir que, efetivamente, aquilo que cada um de nós, quando vai à farmácia e comprar um determinado medicamento ou um determinado produto, está efetivamente a tomar aquilo que é suposto estar a tomar e ter confiança no que estamos a tomar, quer seja ele um medicamento de marca ou um medicamento genérico. Ou seja, é esse o nosso propósito, analisar os produtos e garantir que efetivamente o objetivo para o qual nós estamos a comprar ou adquirir determinado produto vai ser atingido, porque é efetivamente o que lá está. E a peça que vocês nos deram? Faz parte desse conjunto de análise, sim. Força. Quer dizer, eu, por graça, falando agora na evolução da farmácia, eu quando cheguei a Londres em 1967, vinha de uma farmácia que, como se falou aqui, não era substancialmente diferente, a gente chegava, mas encontrei, de facto, quase que a farmácia do século XIX, isto é, os farmacêuticos não forneciam praticamente nada, embora houvesse, é claro, as coisas mais banais, para a dor de cabeça e coisas assim, não forneciam nada que fosse sequer identificável. Nós recebíamos uma mistura de mixture, era uma coisa preparada, não é? E rotulada com o meu nome e com a indicação de que tinha que tomar 1 ou 2 vezes por dia, ou antes ou depois das refeições, e era isto que a gente levava. Quando era pastilhas também não se dizia o que era, dizia que se devia tomar uma ou outra, e portanto toda a estrutura médica que os ingleses ainda praticam um bocado. Quer dizer, eu agora não vivo em Inglaterra e, portanto, essa vivência deixei de ter. Mas mesmo já numa fase um bocado mais evoluída, porque eles descobriram, quer dizer, a dada altura, tiveram que suspender este método, uma pessoa tinha uma... Eu não sei se isto vem a propósito, quer dizer, já agora... Faz favor, então tem a ver com farmácia. Só porque eu fui encontrar uma farmácia que, mesmo para mim, em 67, era uma coisa antiquada, não é? Quer dizer, os médicos chegavam, a pessoa tinha um infarto, tinha uma complicação, não se percebia o que era, iam ver os remédios e tinha o senhor José, tomar 2 vezes por dia, senhor não sei o quê, quer dizer, sempre o senhor José, tomar só 1 vez por semana, não sei o quê, e portanto, a partir de certa altura, tiveram que pôr pelo menos as componentes essenciais para se perceber que natureza de remédio é que se estava a tomar. Isto só veio a propósito de eu ter encontrado aquilo que de facto é descrito até nas cartas e que é conhecido por vocês com certeza muito melhor do que eu, não sou farmacêutico, não é? Que era as preparações, haver uma secção no laboratório, se houver, muitas vezes nós entregávamos a receita, não é? E venha cá dentro de 2 horas, porque a gente tem que preparar as coisas e dar, e depois agitar, quer dizer, antes de tomar, e tomar com uma colher de sopa, etc. Isto é só a propósito de que, de facto, existiu ainda durante muito tempo, e é um país que, obviamente, quando eu cheguei em 67, muitíssimo mais evoluído do ponto de vista social e até, enfim,
digamos, do ponto de vista científico e tudo mais, um país muito mais evoluído, mas que ainda mantém, porque os ingleses têm imensa essa mania de manter, se quiserem, formas de relacionamento com as pessoas que tinham aproximadamente, quer dizer, que tinham esta ideia de serem próximas e serem, quer dizer, naturais e não haver as coisas não serem, quer dizer, uma entre as existentes que se escolhe para si, mas sim uma feita de propósito, com as doses certas e especiais para a pessoa. Essa parte foi bastante até complicada para quem não estava muito habituado, e também lhe digo que cada vez que a gente explicava qualquer coisa que pudesse, que nós resolvíamos numa farmácia, com um certo tipo de aconselhamento, naturalmente que há sempre um limite em que o farmacêutico diz, e se calhar é melhor ir ver um médico, do que é capaz de ser complicado, mas os ingleses então ficavam em estado de terror se a gente lhes dizia que tinha qualquer tipo de pequena perturbação. Eles a primeira coisa que faziam era tremer e dizer que nós tínhamos que ir ao médico, porque eles a partir dali já não faziam mais nada, eles seguiam aquelas instruções. Isto achei engraçado. Já agora, só complementando aquilo que disse, que tem a ver com os chamados manipulados, que é fazer um medicamento específico para uma determinada pessoa. Nós, em Portugal, enfim, quase que deixámos de os fazer. E nos últimos anos começámos a fazê-los novamente. E neste momento o mercado de manipulados está em franca expansão, ou seja, temos especialidades médicas, como a pediatria, como a gastroenterologia, etc., como a dermatologia, que estão a prescrever novamente muitos manipulados. E, portanto, tem a ver um bocadinho com a medicina de precisão, ou seja, aquele senhor necessita disto, então faz especificamente uma formulação para aquele senhor, porque ele só precisa disto, não precisa de outras coisas. Portanto, é uma área que está novamente a crescer, que é a base da farmácia, que antigamente era assim, não era? A pessoa ia lá atrás e demorava 2 horas, um dia, a fazer uma preparação. Estamos novamente, pelo menos em Portugal, e penso que no mundo inteiro, a recuperar os manipulados. O F também faz essa qualidade da matéria-prima que vai para as farmácias fazerem os manipulados. Sim, no LEF temos esse serviço e, como fazendo parte também aqui do grupo da Associação Nacional das Farmácias, temos esse suporte também em termos de garantir a qualidade destas matérias-primas que são utilizadas efetivamente nestes medicamentos manipulados. Adicionalmente, também temos um departamento exclusivamente dedicado aqui para tirar todas as dúvidas e ajudar também na formulação destas preparações manipuladas, que é o que nós chamamos o SIMPI, e que tem uma pessoa dedicada a 100% para dar suporte a todas as farmácias que fazem este tipo de serviço, para poder garantir que efetivamente a formulação que está a ser apresentada ao paciente efetivamente tem a melhor garantia possível, não é? Que efetivamente só contém aquilo que é estritamente necessário, que vai formular bem, ou seja, se queremos um creme, queremos que ele tenha uma boa textura e não queremos sentir pedacinhos, não é? Digamos assim, de outros pós ou de outras substâncias, e ajuda também neste passo. Já que falou nisso, eu também queria elogiar aqui a Clarice, que é a colaboradora daqui do LEF, que parece que é colaboradora de Farmácia Silveira. Nós falamos com ela todos os dias e tem sido peça fundamental para o desenvolvimento desta área dos manipulados e, portanto, o meu agradecimento à Clarice, ela vir aqui E obrigado ao Zé ter puxado este assunto, porque exatamente aquelas receitas que nós temos, Sua Majestade de Dom Manuel II, são exatamente também de manipulados, o que vem de encontro àquilo que o Zé estava a falar. Portanto, estamos a falar de 1910, 1911, e o Zé vai 50 anos mais tarde, e vamos encontrar exatamente o mesmo tipo de farmácia e de manipulação. Agora, por último, queria só perguntar o seguinte, Zé, aquelas cartas têm um grafismo, têm uma comunicação visual. Sim. A comunicação visual, o que é que da comunicação visual levou para o José Brandão a ficar apaixonado pela arte do traço? Pela arte do traço? Bom, isso, quer dizer, eu não consigo, eu só lhe posso dizer, desde que me lembro que queria ser artista, queria ser pintor. Portanto, desde pequenino que eu desenhava, e evidentemente a coisa que isso agora é uma questão de natureza pedagógica, não é? Quando um menino desenha na família, todas as pessoas, quer dizer, têm à sua volta uma série de admiradores, não é? E, portanto, quer dizer, não tem normalmente os limites de saber se é melhor ou pior que os outros. Ele é, de facto,
muitíssimo bom, porque aquilo é o melhor. E, portanto, desde pequeno, desde muito pequeno, até porque a minha mãe guardou coisas desde os meus 2 anos, ou tem no livro, até com 1 ano, uma coisa qualquer que não, enfim, que não tem nada de especial. Aliás, desenhava, porque este fenómeno, ainda por cima do desenho, não é um fenómeno até comparável totalmente nem com a música, nem com certas outras áreas, uma das quais se fala, que é a matemática. Isto é, há uma incapacidade, mesmo dos maiores génios da arte, como o Miguel Ângelo, ou se quiser o Picasso, agora para dar 2, que têm fases de representação da realidade e de desenho que são absolutamente estruturantes e comuns. Quer dizer, a criança, em determinadas fases, mesmo do Picasso ou do Miguel Ângelo, faz uma bola, uma mão a uma bola com 5 paus, ou 5 pauzinhos que lhe saem, não é? Quer dizer, e portanto, não há, digamos, uma possibilidade de se avaliar completamente. Portanto, a evolução não é como, de facto, há músicos, e este era o caso, quer dizer, do meu avô, que aos 3 anos, ou 3 ou 4, diz que a orquestra está a desafinar e que já é capaz. E a matemática também tem matemáticos que são muito novos, são capazes de perceber e de fazer combinações matemáticas imprevisíveis, mas, por exemplo, é evidente, e até se escreve mais, mas no desenho não há. Agora, o que houve foi uma formação de que neste campo havia, se quiserem, o destino era ser pintor ou escultor, enfim, uma dessas profissões que estava na altura consagrada. A minha agulha ou alteração é que surgiu, a dada altura, uma coisa que já existia um bocado no estrangeiro, sobretudo até, enfim, sobretudo no final do século XIX e XX, em que é preciso perceber-se que isto agora é uma história sobre uma viagem sobre a história da arte. A arte passou a ser um produto cobiçável e, digamos, comercial de grande valor só realmente a partir do século XIX. Em geral, a arte era uma coisa procurada pela sua técnica, uma pessoa ia exercer, e quando se pintava o teto da Sistina é porque era uma pessoa hábil para fazer, mas não era não era com o mesmo meio de cotação que existe hoje, e portanto era uma coisa completamente diferente. E nessa altura em que de facto apareceu a fotografia, os impressionistas começaram a pintar coisas que não tinham que ser necessariamente encomendas, surgiu também um movimento em Inglaterra dos Arts and Crafts, quer dizer, das artes e dos ofícios, não é? Que deu origem a preocupar-se outra vez com o cotidiano, com os objetos, com os objetos que a gente usa em casa, com os tecidos e com a maneira de fazer os livros e as coisas, que conduziu para uma outra linha que eu só encontro por volta dos 18, 19 anos, porque isso era desconhecido em Portugal, que hoje as pessoas em geral chamam design, não é? E que é uma preocupação pela qualidade de vida do cotidiano. Eu, dentro do design, optei por esta área, que é a da comunicação visual, em livros, nessa. Mas havia um capítulo que eu queria também dizer acerca das doações, que era o nosso tema. As doações têm um lado duplo, quer dizer, pelo menos para mim. Quer dizer, se por um lado enriquecem os museus e muitas pessoas ficam, quer dizer, se vêem esse agradecimento porque tornaram público aquilo que era só ele via, ou só praticamente ele e os amigos viam, não é? Por outro lado, a doação tem também a garantia, neste caso, mais do que noutro, de que as coisas vão passar a ser conhecidas. Isto é, que há um aspecto que nunca ninguém e que ficou bem entregue. O que ser bem entregue quer dizer que uma peça de qual nós temos gosto ou que representa um determinado aspecto, ao se entregar no museu, vai se entregar a alguém que vai cuidar dela, que vai assegurar a sua qualidade. Tenho que dizer que isto leva a um ponto que certas doações, hoje há muitas instituições que não as podem aguentar. Isto
depois daríamos uma outra conversa, que era, por exemplo, o caso de grandes mecenas, que é o caso do Gulbenkian, e que o Gulbenkian, o senhor doutor Perdigão, disse: sim senhor, o senhor oferece uma coleção de arte fantástica. E como é que eu a guardo? Como é que eu a conservo? E deu a volta, digamos, ao senhor Gulbenkian, que é considerado a grande visão do doutor Perdigão, que é tão importante para nós como o próprio Gulbenkian. Ele tinha as coisas, mas o doutor Perdigão disse: sim, mas o senhor tens que nos deixar fundos e maneira de a gente poder assegurar, e com isso fez uma fundação, não é? Que tem capital para poder assegurar a qualidade das obras. Ou, por exemplo, temos problemas graves, que é o caso da Fundação Ricardo Espírito Santo, deixaram uma coleção belíssima, o Ricardo Espírito Santo, lindíssima, mas disse: o Estado agora trata disto, não deixou fundos para segurar, e a Fundação tem-se vindo com grandes dificuldades. Isto tinha a propósito de dizer que há uma dupla face, que é também a garantia de que aquilo que é o espólio ou a oferta vai ser conservada e vai ser guardada com o carinho de quem a recebe, porque recebe uma coisa, e portanto as pessoas que a oferecem também sabem que estão a garantir que essa sua memória vai ficar preservada. E essa memória vai ficar muito bem preservada, porque aquelas cartas vão passar aqui para a sala de exposição principal, junto exatamente à farmácia do mesmo século. Portanto, o século XIX de uma farmácia fica frente a frente com as cartas que foram feitas no século XIX, e assim as pessoas até podem ver como tudo começou e como tudo acaba. Só para terminar, queria-vos só fazer uma pergunta a ambos, porque aqui o José Brandão falou de algo que era a arte, e nós na farmácia temos uma expressão que é: faça segunda arte. O que é que vos levou um dia na vossa vida a decidirem serem farmacêuticos? João, eu nas respostas anteriores, eu penso que isso ficou implícito, a minha resposta, enfim... Mas pessoalmente foste compelido a ser ou não? Eu sempre, mais ou menos, mas de qualquer forma eu sempre achei... Eu até aos 14 anos queria ser jogador de futebol. Pronto. A partir dos 14 anos percebi que queria ser farmacêutico, não havia outra hipótese, nunca pensei noutra coisa e portanto segui. Não adorei o curso, não adorei estudar 5 anos, achei que era só sebentas e marrar, mas depois adoro aquilo que faço hoje, que é um bocadinho de farmácia e um bocadinho de gestão, e portanto estou feliz com o que faço. Foi isto. Então, foi isto. E tu, Paula? E eu, desde pequena, achei que queria ter uma profissão em que vestisse uma bata branca, não sabia bem o quê. Ainda andei pelos mundos, digamos assim, de ser eventualmente médica, pediatra, mas com o passar do tempo percebi que não era isso que eu queria e acabei por escolher ciências farmacêuticas por ser um curso muito abrangente, porque me dava a possibilidade de não ser apenas farmacêutica de oficina, aqui como o João, mas poder ir para todo um outro mundo também associado aos farmacêuticos. E acabei por enverdar aqui pela indústria farmacêutica, no laboratório de estudos farmacêuticos, em que faço parte e contribuo aqui para a vida do medicamento, numa das fases também que é garantirmos então aqui o controle de qualidade do medicamento. Não deixei a minha bata branca e, tal como o João, temos esta parte mais operacional e mais de cientistas, digamos assim, de farmacêutico também, e também de gestão. Sim, senhora. Eu quero agradecer muito aos três, porque aquilo que acabaram por falar torna as vossas doações mais ricas, porque cada uma daquelas peças tem que ter uma história, e vocês acabaram por transmitir, não só para mim, para as pessoas que estão cá, mas para todos aqueles que vão ver esta tertúlia depois no Facebook do museu, ficam a conhecer também quem deu. E é muito importante, das peças que chegam até nós, mas também é muito importante nós conhecermos as pessoas que fazem essa doação. E vocês partilharam um pouco, não só daquilo que vocês fazem todos os dias, mas sobretudo daquilo que vocês são e porque é que também foi tão importante deixar o vosso legado aqui para a eternidade. Portanto, José Brandão, muito obrigado. Pela doação, pela presença. Paula, por todo aquilo que tens feito para salvaguardar a saúde dos portugueses, não podemos esquecer isso, e permitir que o museu
tenha essa ponte para as pessoas até perceberem a importância do LEF. E João, se não fosse o Grupo Silveira e se não fosse a família Silveira a entender exatamente a importância de uma agulha, de um frasco de vacina, que é tão importante como as receitas de Sua Majestade, o museu estaria hoje mais incompleto. E vocês acabam de colocar mais uma peça do puzzle para completar a nossa história enquanto profissão farmacêutica, mas também como espaço de ciência. Portanto, agradeço a todos, agradeço àqueles que estiveram aqui presentes e espero que tenham sentido a importância não só de doar, mas sobretudo as histórias que estão sempre por trás de cada peça doada aos museus. Muito obrigado a todos e espero vê-los na próxima tertúlia, que vai ser dedicada ao dia D. O Museu da Farmácia é o único museu em Portugal que tem peças exatamente do dia D, o D da democracia, o 6 de junho de 1944, e nós vamos ter aqui uma sessão especial com jovens entre os 85 e os 95 anos, franceses, ingleses, belgas, aqui no museu para explicar como é que crianças tão novas viveram aquele dia tão importante para a democracia. Espero vê-los no dia 6 de junho aqui também no Museu da Farmácia. Obrigado a todos e obrigado àqueles que estiveram aqui presentes. Muito obrigado.